podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, reina, Senhor, neste lugar. Pode cantar de novo. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Filhos amados, com a celebração desta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, termina-se o ano litúrgico. Repito, tenho falado nos últimos domingos sobre o ciclo do ano litúrgico. E para nós, domingo que vem, que é o primeiro do Advento, começa um tempo novo liturgicamente falando. Nós, com esta solenidade de hoje, quando é proclamado Cristo, Rei do Universo, conclui-se. Você vai dizer, por quê? Porque na verdade, e essa é a mais pura verdade, Jesus diz inclusive no Evangelho, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Qual é a verdade? Primeiro, que a terra não existe por um acaso. O ser humano não é apenas um processo evolutivo só de natureza humana. A verdade é que nós, por mais que não queiramos, fomos criados por Deus, concebidos por Deus. A verdade é que Deus nos fez diferente de todos os animais da terra, nos fez a imagem e semelhança dele. A verdade é que Deus nos fez e não perderá. Todo aquele que me deu, eu devolverei ao Pai. Que Deus trabalha para que ninguém se perca, porque Deus ama todos e cada um em particular. Essa é a verdade. Mas o mundo não quer isso, quer a mentira de que nós somos um acidente da natureza, de um Big Bang, de uma história, de uma evolução, que nós não temos um Criador, nós somos criadores de Deus. Eles querem a mentira, criando outros falsos deuses, ou de nossa parte, que a vida, terminada a vida biológica, terminou tudo. Então, quero a verdade que Jesus nos revela, ou quero ficar com a mentira? O começo da reflexão tem que ser este. É começar o Evangelho de trás para frente. Porque ele diz, por que eu vim ao mundo? Para trazer a verdade. E esse é o ponto central da fé. Se perdeu a fé, perdeu a referência. Deixou de escutar a palavra de Jesus Cristo, então perde o sentido do existir. Perde-se o sentido do existir. Então, porque Jesus é Deus, e por causa dele Lúcifer se rebelou por ciúme, por inveja,
porque Cristo venceu a morte, porque Ele recebeu o mundo, e o mundo será devolvido ao Pai. Ele tem que ser o Rei do universo. O universo não é a Terra, não é o Brasil, não é o Canadá. Nós estamos proclamando que o universo inteiro, o conhecido e o desconhecido. Quem lembra da jornada da estrela? Até os reinos de Spot, até os outros reinos, o reino do universo. Entende, gente? Vou pegar isso aqui para você entender. Nós estamos proclamando que Jesus Cristo não é só do planeta Terra, não. Não é só dessa bolinha, dessa esfera, não, meu filho. É de todas as galáxias. Porque Deus criou tudo. Se nós abrirmos mão disso, por que existir? Se for para a morte seu fim, que antecipemos o sofrimento, que vamos resolver logo, que o infeliz deste mundo é isso, então não vale a pena viver. Perceba as consequências quando se perde a verdade. Então existe um destino, existe um propósito, existe um direcionamento, e é Jesus Cristo que o dá. Mas eu não sinto. Aqui, meu filho, me perdoe, não é uma questão de sentir ou não sentir, é e não é. Quando nós pensamos que o diabo está ganhando, Jesus já derrubou ele faz tempo. Quando nós pensamos que as coisas estão levadas à breca, Jesus já está na frente, muito na frente. Ele é muito mais esperto que o diabo. Filhos queridos, o Evangelho é impressionante quando é que é revelado o reinado de Jesus. Veja, se você lembrar um texto, num dos evangelistas, quando Jesus multiplicou pães, está bonito já o nosso presépio, né, gente? Uma salva de palmas ali, ó. Já está pronto para chegar o advento. Vem advento, sem anunciação. Esse ano não tem. Vem advento, com a graça de Deus. Mas aqui a gente, tudo bonito, tudo muito, mas temos que celebrar o Rei do Universo. Veja, a partir deste ponto, é um ponto de partida, é um ponto de saber que estamos caminhando para algo. Quando foi no momento em que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, e matou a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E nós sabemos que os homens tinham umas 2, 3 mulheres, então bote gente nisso, né? Criança, então, nossa senhora, foi pão para tudo que é lado, e sobraram 12 cestos, cheio de significado. Mas naquele momento, o quiseram fazer. Ai, Jesus, eu todo empolgado aqui, que o quiseram fazer rei. O que ele fez? Passou pelo meio e disse: minha hora ainda não chegou. Foi para o outro lado. Foram atrás dele. Ele falou: vocês estão atrás de mim, não é porque o que eu ensinei, mas porque vocês ganharam pão e peixe de graça. Pode ir embora. Ele não aceitou ser rei. Nos métodos humanos, nos moldes humanos, Jesus não se encaixava no modus operandi, ele não se encaixava nas classes sociais, ele transcende a tudo. Quando que ele se manifesta rei? Diante de Pilatos. Fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes, e quando estou diante do governador, tu és rei? Sim, eu sou. Diante da cruz, ele se mostra rei. Gente, isso aqui é bombástico. Isso é poderoso demais.
que Jesus, sabendo que Pilatos está aí e vai ser crucificado, praticamente já tinha dado a condenação, só faltava dizer: vão, crucificam-o, porque eles já gritavam: crucificam-o, crucificam, morte, Barrabás, Barrabás. E Pilatos pergunta: tu és rei? Sou, porque agora vocês vão entender como eu sou rei. Se ele tivesse aceito naquele momento, era um rei que Jesus nunca quis ser. Naquele momento dos pães, não. Aqui, quando o destino dele estava traçado pela inveja humana, pelo pecado dos seres humanos, sim, aqui sou rei, morrerei como rei, ressuscitarei como rei. O meu trono será a cruz. Uma salva de palmas para Jesus. O meu trono será a cruz. A minha coroa será de espinhos. Sim, sou rei, mas o meu manto será vermelho do sofrimento, do martírio, da entrega. O meu cetro será o do bom pastor. Sim, sou rei. Tu o dizes, eu sou. E ele falou de forma tão convincente, mas num processo paradoxal. Eu sou rei, mas então eu tenho o poder de te libertar, você não tem poder de nada. É paradoxal. Eu sou rei, estou caminhando para a morte e não estou desesperado, eu sou rei. E ele falou tão convincente para Pilatos, que Pilatos mandou colocar a plaquinha lá em cima: INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Eles ficaram endemoniados, foram lá: Pilatos, tira isso, ele disse ser o rei dos judeus. Pilatos disse: o que disse está dito. Ele estava convencido. Essa plaquinha não é à toa, ela tem um significado, para que toda hora que olhemos para o crucifixo, lembremos: o meu rei, realmente o meu rei, o meu tudo, está no trono da graça, na cruz redentora. O meu rei está banhado de sangue, e é esse sangue preciosíssimo que eu quero que me lave, que me purifique. O meu rei pede que eu use as sandálias da humildade, o cajado do serviço. O meu rei exige de mim que eu não fuja da minha cruz, mas eu faça da minha cruz a minha redenção. Este é o meu rei que eu sirvo. E qualquer Jesus que seja pregado fora deste contexto não bate com o Jesus bíblico. É invenção do homem, é hipocrisia humana, é imperialismo, é qualquer outra coisa, menos o Jesus das Sagradas Escrituras. Todos os anos a liturgia esfrega, desculpa essa palavra, na nossa cara: olha o teu rei, siga teu rei e terás a ressurreição. Eu não sou rei, você tem que dizer: mas eu sou filho de um rei, mas tenho que viver como ele, tenho que aceitar como ele a vontade do Pai em mim, a vontade de Deus em minha vida. Por isso é um paradoxo essa solenidade de hoje. Houve uma época em que não era aceitável colocar Jesus deste jeito, esse Jesus sofredor. Teve uma época, os artistas, não precisa ir muito longe, eles colocavam Jesus na cruz e pegavam aquela roupa que está lá, aquele manto vermelho, coisas brilhosas, e os artistas colocavam encapando Jesus de rei.
Tudo bem, era para mostrar que na cruz ele foi rei, mas no fundo era não admitir esse esvaziamento do Cristo. Era como que vergonhoso para nós pensarmos que o nosso mestre morreu de uma morte capital horrenda, cruenta, a cruz. Termina-se hoje o ano litúrgico, onde tanto se leu e estudou Marcos. Sim, nós vimos o Evangelho de Marcos, cujo objetivo era nos mostrar quem é Jesus. Marcos, desde o começo do Evangelho até o fim, quem é Jesus. Como ele é um Evangelho pequeno, há pouco tempo nós fomos para João para que pudesse terminar o ano. Ano que vem, eu digo, liturgicamente muda. Mas para hoje, cabe-nos a pergunta: eu sigo este rei? Se eu sigo, eu tenho a bacia e a toalha para lavar os pés dos meus irmãos? Se eu sigo este rei, eu tenho me disposto a perdoar sempre os que me ofendem? Se eu sigo este rei, eu não vou fugir da minha cruz. Se eu sigo este rei, quando me oferecerem darem um tapa, eu oferecerei outro. Se eu seguir esse rei, eu terei que rezar pelos que falam mal de mim, perdoar os que me caluniam e fazer o bem aos que me desejam mal. Se eu sigo este rei, até o último momento, eu terei que estar numa atitude de perdão e de entrega a Deus. Porque das 7 palavras, todas elas têm um significado muito forte. Mas Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deveria ser a última frase nossa, numa cama de hospital, numa cama em casa, em qualquer lugar. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito, porque em tudo eu fiz a tua vontade. Amém.